Fala comigo, delícia! Olha, isso eu gosto sempre de levar na quinta-feira, né? Olha que bom, olha. Mas pode abaixar, obrigado. Hoje é quinta-feira, dia 29 de setembro, o mês está quase terminando. E o Tá Aí Para Todos já está no ar, aqui na tela da Band, ao vivo para você. Fique agora com mais um Momento Moderna na tela da Band. Produção, roda a vinheta. Boa tarde! Mais um quadro Momento Moderna no ar para você. E o tema de hoje é a homeopatia. Essa que é uma especialidade médica de caráter holístico baseada no uso da lei dos semelhantes, a qual os semelhantes se curam pelos semelhantes. Na homeopatia, os tratamentos são feitos em doses mínimas e dinamizadas. A alopatia, os medicamentos convencionais, eles buscam eliminar um sintoma. Já a homeopatia utiliza substâncias que agravam lentamente, fazendo com que o corpo se fortaleça para combater as doenças. Então, o tratamento homeopático foca no indivíduo e não na doença. Assim, a busca para restabelecer a saúde de quem realiza o tratamento, promovendo um estímulo para que o organismo promova a autocura de uma maneira não agressiva. Para melhor explicar tudo isso, que é muito complexo e interessante, e como funciona, estão comigo dois especialistas no assunto. O homeopata Cláudio Dalboni e o Marcelo Carvalho, que é farmacêutico da Drogaria Moderna. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Obrigado. E a homeopatia é incrível, né, Cláudio? É sensacional. Modéstia à parte, é encantador. Porque é exatamente o que você falou. Ela trata o doente, não a doença. Exatamente. Pela lei dos semelhantes, que depois eu vou explicar melhor. Exatamente. Cláudio, o que a gente tem de substâncias na homeopatia? O que a gente pode explicar para as pessoas de uma forma genérica? Ela pode ser feita, os remédios, né? O Marcelo vai explicar melhor, do reino vegetal, do reino animal e do reino mineral. E tem outros, né? Tem outras substâncias que você pode fazer também. Então, na verdade, você pode usar qualquer coisa, praticamente, para a homeopatia. Só que tem que seguir o que o Hahnemann determinou há 200 anos atrás. A maneira como é feito o remédio, que é completamente diferente, né, Marcelo? Completamente diferente. Então, você pode fazer de praticamente tudo, os medicamentos. Então, várias formas. Várias formas. E, Marcelo, precisa de receita para poder chegar na farmácia e pedir um remédio homeopático? Como que funciona? Na verdade, né, todo medicamento, independente de ter ou não prescrição, deve ser consumido só com a supervisão de um profissional, do médico ou do farmacêutico. Existem hoje alguns medicamentos homeopáticos industrializados que são isentos de prescrição médica que você consegue encontrar nas farmácias e drogarias. Mas se você quiser viver realmente uma experiência individualizada da homeopatia, né, e aproveitar todos os benefícios dela, o ideal é que você procure um homeopata, né, que através da consulta, o doutor vai explicar melhor como é que funciona a consulta, ele vai conseguir chegar no medicamento específico para o seu caso, para o seu quadro, para o seu tipo, seu comportamento, né, é uma visão holística, como você mesmo disse. Então, você precisa passar por uma consulta, passar por um atendimento, e aí ele vai fazer uma prescrição individualizada para que você possa manipular o seu medicamento da forma que melhor trate você como um todo. Você como indivíduo. O indivíduo. Essas consultas, né, médicas com homeopata, Cláudia, elas são longas? Principalmente a primeira, né, Olívia? Porque na primeira que você vai conhecer, vai ver como que é. Por exemplo, como é a dor daquele paciente? A dor é uma coisa muito individual. Cada um sente de um jeito. Pode ser a mesma doença, mas a dor não. Deu para entender? Sim. Então, quando você caracteriza melhor essa dor, individualiza, o remédio já muda, né, Marcelo? Já é outro medicamento. Então, às vezes, o mesmo remédio para uma dor, para você, não vai ser o mesmo remédio para a dor para o Marcelo. Então, essa que é a homeopatia, ela é individualizada. E as prescrições, elas são longas, né? Porque eu já tive a oportunidade de pegar, então são vários componentes que vocês vão individualizando ali de acordo com essas queixas e o que vocês sentem. Na verdade, o Hahnemann, quando inventou lá, há 200 anos atrás, ele procurava um remédio único. Naquela época, ele tentava um remédio único, que era aquele remédio de fundo que o pessoal fala popularmente, porque aí era
a chave do negócio. Você conseguiu resultados absurdos de bons. Hoje em dia, com tudo que a gente está vivendo, né? Por exemplo, igual a Covid agora, Sim, ultimamente, que ainda não acabou, né? é verdade. Você está vendo muitas mudanças no que as pessoas estão sentindo. Tem cada coisa que você vê no consultório que você não acredita que a pessoa está sentindo. E a gente que faz homeopatia acredita e vai buscar na repertorização, vai procurar na matéria médica que o Hahnemann fez lá. Então a gente vai ver o melhor medicamento e dentro do possível a gente procura um mínimo de remédio possível. Mas tem vários ramos na homeopatia. Tem o complexista, tem o que é unicista, que só passa um. Hoje em dia, no mundo atual do século XXI, geralmente é mais vários remédios que você faz para ter um conjunto. Entendi. Porque você pode agir a nível orgânico e a nível mental e até assim, a pessoa sentir bem-estar a nível até espiritual, vamos dizer assim. Então, na verdade, o médico homeopata ele tem que ter muito feeling, Entendi. o sentimento da coisa ali na hora da consulta. Por isso, normalmente, a primeira consulta é mais demorada. Mas tá certo. O papo tá bom, a gente já volta, tem um monte de pergunta para você, Marcelo. E vamos pro intervalo rapidinho, porque daqui a pouco a gente vai voltar para falar mais sobre homeopatia, como é realizado o processo da medicação. E fica com a gente já volta. Voltamos e o tema de hoje é a homeopatia. Estamos com especialistas aqui que nos ajudam a entender um pouquinho dessa especialidade da medicina. O Cláudio, que é homeopata, e o Marcelo, que é farmacêutico com especialidade em homeopatia. Marcelo, como que é a missão de fazer essa diluição dos medicamentos homeopáticos? É um processo bem complexo, né? Bem artesanal, né? O Hahnemann, ele desenvolveu uma técnica especial, que ele chama de dinamização, né? Que é um processo de diluição seguido de agitações vigorosas daquele produto. E qual que é a ideia? Conforme você explicou lá no início, o medicamento homeopático ele é semelhante, né, à doença, e quando você administra aquele medicamento, você tem uma piora inicial do sintoma, uma agravaçãozinha dos sintomas, para gerar uma reação orgânica do organismo que vai tratar aquela doença que é o que está cometendo o paciente, né? Quando ele começou a aplicar isso na prática, ele viu que os pacientes agravavam muito. Que aí ele começou a diluir esses medicamentos para evitar essa agravação inicial. E ele começou a perceber que diminuía a agravação inicial e, ao mesmo tempo, diminuía a resposta orgânica do organismo. Então tem até uma história, né, da carroça dele, que ele começou a perceber que os pacientes que ele tratava em domicílio tinham uma resposta ao medicamento melhor do que os pacientes que ele tratava em consultório. E foi testando as hipóteses todas e, por fim, ele chegou a última hipótese que ele ia testar é que o movimento, o balanço da carroça era o único fator que ele não tinha testado. E ele começou a simular o balanço da carroça, promovendo agitações vigorosas a cada dinamização. E os pacientes do consultório começaram a ter a mesma resposta dos pacientes em domicílio. E aí ele chamou esse processo de dinamização e passou a praticar isso em todas as preparações que ele fazia dos medicamentos. Muito interessante. Que não é só diluição simples, é diluição mais agitação, que é o que ele chamou de dinamização. E quanto mais você dinamiza, menor é essa resposta primária, essa agravação inicial, e melhor, depois ele começou a perceber também na prática, que melhora a resposta orgânica do organismo àquela doença que o paciente apresenta. Muito legal. E as gestantes e as crianças são pacientes que respondem muito bem à homeopatia. Você concorda comigo? Concordo e digo que é sem contraindicação. Sem contraindicação. Pode fazer. Muita gente procura justamente por causa disso.
ou porque está grávida, ou porque está amamentando, ou é porque a criança pequenininha, que são os que respondem muito bem com a homeopatia, a pediatria, na parte pediátrica, respondem até rápido, até tira aquele conceito de que a homeopatia demora, né? Que todo mundo fala, demora muito. Muitas das vezes nós temos resultados assim, muito rápidos, principalmente com organismozinhos tão jovenzinho que ainda não está tão intoxicado, né? Como é a criança, por exemplo, você consegue resultados às vezes de horas até. De horas? De horas. Já tiramos aí crises de bronquite em criança em questão de horas, de um dia para o outro. Então, é um medicamento muito seguro. É claro que isso tudo tem que ser avaliado pelo médico e ver o custo-benefício, né? E a gente tem que ver também, se está tomando remédio alopático, não precisa parar, vamos fazer concomitante. É uma opção também que o paciente tem. Tem gente que fala, não, já tomei tudo, não quero mais tomar nada de remédio alopático, quero fazer só homeopatia. Só vamos homeopatia, fazer só homeopatia. Mas nós nunca vamos contraindicar a alopatia. Eu sou alopata também. Sim. Né? Eu sou otorrino. Sim. Então eu sou alopata também. Então isso é bom que você vê qual o momento ideal, de repente, você fazer um ou outro. De começar um tratamento. De começar um não tratamento. exclui o outro, é interessante a gente falar isso. Não exclui. Em doenças crônicas, a gente pode lançar mão da alopatia, conforme você falou, e da homeopatia. Existe um prazo? É aquilo que eu acabei de falar. Cada indivíduo tem o seu prazo. Vai ser um tempo. Exatamente. Não adianta também ficar ansioso, porque às vezes você vai ficar tão ansioso esperando aquele tratamento fazer efeito que vai gerar uma ansiedade. Exatamente. E a ansiedade é um grande problema. Muito. Em qualquer doença. Porque, na verdade, igual a gente estava falando da dor, a dor é igual uma coisa muito pessoal, mas ela tem um componente psicológico também, além do componente orgânico. Verdade. Então, muitas vezes, eu vou esbarrar em você nem sente nada. Eu posso esbarrar do mesmo jeito em outra pessoa, a pessoa vai cair ali morrendo de dor. Então, isso é muito pessoal, por isso que a homeopatia está há mais de 200 anos ainda. Se ela não fosse boa, né, ela não estaria há mais de 200 anos aí no mercado. É verdade. E a gente estava falando sobre essa questão de na Europa ser muito difundido e às vezes a gente olhar para o nosso país e ainda existir um preconceito. Exatamente. Né? Então os medicamentos homeopáticos, eles são sim, né, têm sim sua validade e sua capacidade de fazer efeito no organismo. Inclusive, aproveitando o momento atual, a rainha Elizabeth só se tratava com homeopatia, morreu com 90 e tantos anos aí. Então isso aí é uma prova mais do que evidente pra gente, né? Ela era adepta à homeopatia. Aliás, a família real toda. Então, na verdade, não tem idade, entendeu, Lívia? Pode começar desde a criancinha lá no ventre, desde a gestante, você que é especialista nisso, a criança, o adulto, o idoso, só que cada um tem o seu tempo. Isso aí é importantíssimo. A gente não pode prometer, não vou passar um remédio agora, vai ficar bom daqui a pouco. Não, nem com a alopatia a gente pode. É verdade. Então, na verdade, é muito individualizado. Isso aí tem que ficar bem claro. Quando você vai prescrever, Cláudia, a gente tem aquelas bolinhas, né? E tem em líquido. Tem pessoas que só dão certo com uma forma da medicação e com a outra? Não, na verdade, o efeito vai ser da substância que está ali. A pessoa que tem gente que escolhe, tem gente que prefere mais gotinha, tem gente que prefere mais. As crianças querem as bolinhas, né? Querem as bolinhas. Mas em criança muito pequenininha, às vezes de meses, a gente passa a gotinha, porque é melhor para dar para a mãe, né? Dar para a criança. Mas então, na verdade, você é a pessoa que escolhe. É verdade. Eu lembro que meus filhos, quando pequenininhos, recém-nascidos, era uma boa. A criança é impressionante. Porque a gente sofre com as cólicas dos bebês. A maioria dos homeopatas são pediatras. São pediatras, é verdade. Você pode ver que a grande maioria, né? Eu, igual eu te falei, eu sou otorrino, mas eu atendo muita criança por causa do processo de otorrino na criança. Então, sim, a homeopatia ela serve para um monte de coisas, ela é de um monte de pessoas, né? De indivíduos. É verdade. Então vamos esperar mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o tratamento e a eficiência da homeopatia. Mas antes disso, o Thaí tem um recadinho para você. Criatura divina, o Dia das Crianças está chegando? É lógico que sim. Então eu quero falar com você aí de casa que tem filho, sobrinho e neto. Já garantiu o presente da criançada? O Dia das Crianças está chegando e você não pode perder a chance de garantir o melhor presente na Moderna Megastore, que tem tudo para deixar a criançada ainda mais feliz. Na Moderna Megastore tem brinquedos para todas as idades, super ofertas que cabem no seu bolso e já sai com presente
presente embrulhadinho. É isso mesmo, para entregar para quem você ama. E olha que coisa boa, você pode parcelar em até 10 vezes totalmente sem juros. Dia das Crianças é na Moderna Mega Store. Volta Redonda, na Vila Santa Cecília. Barra Mansa, no Ano Bom. Ou na sua casa pelo telefone, que é o 33 45 40 18. Eu vou repetir, 33 45 40 18. E agora nós vamos para um intervalo rapidinho e a gente volta com mais informações no Momento Moderno aqui na tela da Band com Lívia Saviolo. É simples assim. Voltamos com o tema homeopatia. Você sabia que a principal característica da homeopatia é a escuta atenta, feita numa consulta longa, com uma anamnese bem detalhada e um olhar mais abrangente sobre o paciente e a sua integralidade? Isso é incrível, né? E para aumentar a nossa dinâmica, o nosso contato com você aí de casa, temos agora o Povo Fala. Então hoje vamos começar com o Povo Fala, que temos uma primeira pergunta. Roda aí, Brenda, a primeira pergunta. O tratamento homeopático é eficaz? Cláudio, responde essa pergunta pra gente. Bom, a homeopatia, se não fosse eficaz, não estaria durando mais de 200 anos aí empregada em todo mundo. Todo mundo usa homeopatia. Então, era muito eficaz. Agora, nós temos que ter um profissional que esteja habilitado para isso, para fazer essa consulta homeopática e esse acompanhamento. E escolher o melhor remédio, ser feito num bom local, num local adequado, numa farmácia especializada, isso tudo conta, tá? Mas é excelente, muito eficaz em muitos casos. Certo. Temos uma segunda pergunta. Roda a pergunta aí. A homeopatia ela é oferecida pelo SUS? Como funciona? Marcelo, responde essa pra gente. Sim, o Ministério da Saúde entendeu que é direito do usuário, se ele quiser se beneficiar com tratamento homeopático, que ele tenha acesso a esse serviço pelo SUS. Então, em 2006, foi criada a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, que inclui no SUS não só a homeopatia, mas outras práticas como a antroposofia, a fitoterapia, o termalismo e a medicina tradicional chinesa e a acupuntura. Excelente. Cláudio, quais são as doenças mais comuns tratadas no consultório de homeopatia? É muito variado, Lívia, mas normalmente são as doenças respiratórias, as doenças infantis, né, das crianças, as doenças infecciosas, virais, tá? E muita gente procura também para a gente fazer com que estimule o organismo a produzir uma imunidade melhor também. Isso é muito legal. Muito legal. É quando a gente consegue individualizar e conversar, porque também a gente não faz só a avaliação dos sintomas que a pessoa tem, não. A gente faz a avaliação de como a pessoa reage a várias coisas, ao medo, à ansiedade, às vezes, ou situações qualquer, que isso aí individualiza mais ainda o remédio. O Hahnemann foi tão perfeito na época dele lá, e as coisas foram se aprimorando, que esses sintomas foram se individualizando cada vez mais. E também a pessoa, nós temos que conhecer a pessoa, o indivíduo também como ele é, para poder fazer a repertorização, que a gente chama, né? E procurar o remédio mais adequado. Por isso essas consultas longas, conforme a gente Principalmente falou. a primeira, depois Exatamente. que você pega o embalo, vamos dizer assim, né? Aí a coisa já fica um pouco mais tranquila. Mas a primeira você tem que conhecer o paciente, e o paciente tem que fornecer informações verídicas também. Tem que ir lá falar a verdade, E o pior, tá? quando é a criança, que quem dá essas informações geralmente é a mãe ou a avó, então ainda, né, tem isso também. Mas é muito interessante, inclusive, aproveitando a audiência toda, a gente está falando de homeopatia em humanos, mas em animais, na veterinária, é sensacional, sensacional. O pessoal sabe quem usa aí. É verdade, isso é muito bom. E a diferença de floral para homeopatia, fitoterapia, Marcelo? Explica pra gente. Gera bastante confusão, né? Bastante. Na verdade, o fitoterápico é todo medicamento que tem na sua composição exclusivamente plantas inteiras ou partes dela. O medicamento homeopático, ele pode ser um medicamento feito à base de plantas, como o doutor já explicou, ou à base, né, de um mineral ou parte, né, um animal. Mas ele, para ser considerado um medicamento homeopático, ele tem que passar pelo processo de dinamização e, que é mais fundamental, seguir a lei dos semelhantes. O medicamento floral, apesar de ele ter origem
lá na homeopatia, porque o Eduardo Bach, que foi o criador da técnica, ele era homeopata, ele queria uma forma diferente de preparar os medicamentos. Eles são medicamentos à base de essências florais, que são extraídas por um método que ele criou também, que é o método solar, que trata, para o Eduardo Bach, a doença é uma somatização de um problema emocional, um problema psicológico. Então, ele reuniu as flores, essas essências florais, em grupos específicos, medo, possessão, insegurança, e trata esses sintomas psíquicos, né? Para que o indivíduo com o psicológico dele equilibrado, ele consiga tratar a doença. Excelente. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer de falar aqui. Medicamento homeopático não pode ser compartilhado não, né, Cláudio? Não deveria, Não né? deveria. Porque depois dessa consulta grande, você procurar individualizar o remédio, a pessoa ainda vai compartilhar para todo mundo, aí o efeito não vai ser o mesmo, Lívia. Esse que é o grande lance. É verdade. Você não toma um remédio para dor de cabeça, todo mundo toma quando tem dor de cabeça. Agora, quando é o homeopático, varia esse remédio de uma pessoa para outra. Então, não é bom o mesmo que você está tomando passar para os outros. A não ser aqueles estabelecidos que o Marcelo falou, que já são, até já vêm prontos, né? Porque... Ou de uma forma mais genérica. Isso, mas a homeopatia em si, a essência dela não, ela é individualizada mesmo. Isso é incrível, incrível, né, Marcelo? Por ser uma ciência holística, né, não é só o quadro de sintomas que importa na hora de você selecionar o medicamento. O aspecto comportamental, emocional, psicológico, mental do indivíduo, as suas predisposições a determinadas doenças, tudo isso vai influenciar na escolha do medicamento. E eu acho também que a fase da vida que aquela pessoa está. Porque pode ser que determinado medicamento homeopático para hoje, para o momento que eu estou vivendo, seja um. Não significa que daqui a um ano eu vou estar da mesma forma e eu necessite desse medicamento. Exatamente o que você falou. A gente procura o remédio fundo, mas o seu remédio fundo ele pode mudar, dependendo das situações. Vamos dar um exemplo assim, bem grande. Imagina aquelas pessoas que estão lá na Ucrânia, sofrendo aquela dor, aquilo tudo lá. Elas estão com um emocional, como o Marcelo falou, e até o alimentar, né? Não pega sol, não se alimenta. Então, como que é? E a gente que está aqui, tranquilo, tudo bem, entendeu? Então, isso aí pode mudar dependendo da situação que estiver acontecendo. Exatamente. Uma pessoa que está vivendo um vestibular, uma pessoa que está vivendo, né, uma ansiedade uma por separação coisa, de uma casamento, separação, a gente pega muito. É verdade, muito bom. Então, gente, a homeopatia é a ciência que cura, previne e promove a saúde do corpo. Os medicamentos homeopáticos são menos agressivos ao organismo e não tratam apenas as doenças, mas a harmonização de todo o corpo. As formulações homeopáticas, elas são preparadas para cada paciente de forma única e respeitando as suas características e individualidade. Com características peculiares de cada pessoa, encontramos uma substância semelhante a ela para fazer uma reorganização do eixo vital de forma individualizada. Por isso, é muito importante você também escolher um lugar que vai fazer a sua medicação de confiança. E para finalizarmos, o Thaí tem um último recadinho para vocês. E hoje nós estamos falando sobre homeopatia. Aí você me pergunta, tá aí, você indica alguma farmácia de manipulação e homeopatia? É claro que sim, criatura divina. A minha indicação é a Moderna Manipulação, que oferece produtos naturais, homeopatias, linha para o controle do diabetes, manipulação de medicamentos e industrializados também. Sempre com o objetivo de cuidar da saúde, beleza e bem-estar dos seus clientes. Através de quê? De um atendimento individualizado e humanizado, oferecendo fórmulas farmacêuticas adequadas às necessidades de cada um. Além de oferecer
tecnologia de ponta, matéria-prima certificada, equipe técnica altamente especializada, entrega com rapidez também e cientificamente correta. Moderna manipulação com filiais na cidade de Volta Redonda, na Vila Santa Cecília, em Barra Mansa, no bairro Ano Bom, Barra do Piraí, no centro da cidade, e a mais nova loja que fica no calçadão da cidade de Magé. Para mais informações ou orçamentos, envie o WhatsApp pelo 24 981 12 7165 ou aponte a câmera para o seu celular do QR Code aqui abaixo. Tá bom? Criatura divina. E o programa está acabando? Ah, que peninha. Mas não tem problema não, porque quinta-feira tem mais, não tem? Tem mais. Tá tem bom. mais. Agradeço aí os seus convidados. Muito obrigada. A gente poderia passar uma tarde aqui, um dia inteiro falando de homeopatia. O tema é né? inesgotável, É inesgotável. Né? Tá bom, criatura divina. Beijo no corpo, que a alma agradece. E amanhã, sexta-feira, exatamente às 13h25, horário marcado, conta aí para todos na tela da Band. Fui!